Na escuridão das primeiras horas da manhã, um Boeing 747, em altitude de cruzeiro, sobre o Oceano Índico, contata o controle de tráfego aéreo e relata um problema. E então, após uma série adicional de transmissões preocupantes, o avião simplesmente desaparece. No início das buscas pelos jatos desaparecidos, as equipes enfrentam um grande desafio. A aeronave desapareceu sobre uma parte extremamente remota do oceano e deixou para trás pouquíssimas evidências, levando a muito mais perguntas do que respostas. O que veio depois se tornou uma das investigações da aviação mais controversas já feitas. E ao longo das décadas, o que realmente derrubou esse 747 gerou várias teorias sobre operações militares de contrabando, encobrimentos do governo e programas secretos de armamentos. Mas, antes de entrarmos no motivo pelo qual esse acidente continua sendo tão controverso, precisamos primeiro voltar ao começo de tudo. No final da noite, de 27 de novembro de 1987, um Boeing 747 estava estacionado no pátio do Aeroporto Internacional Chiang Kai-shek, em Taipei, se preparando para um voo de longa distância rotineiro até a África do Sul. O sol já se pusera há horas e a temperatura caíra para menos de 20 graus Celsius. A aeronave desta história era um Boeing 747-244 BM Combi matrícula Zulu Sierra Alpha Sierra, com o nome Helderberg, e ela havia sido entregue à South African Airways novinha em 1980. Depois disso, ela realizou 4.877 voos ao longo dos seus 7 anos de operação, e era um dos vários Boeing 747 operados pela South African Airways, que eram conhecidos como versão combinada, ou variante Combi, o que significava que ela combinava operações de passageiros e carga dentro da mesma aeronave. Esses aviões eram raros, tornando-se um privilégio para os entusiastas vê-los, e eles sempre podiam ser identificados pela grande porta de carga, na parte traseira esquerda da fuselagem, que havia sido instalada ali porque, ao contrário de um 747 de passageiros convencional, os combis eram configurados para transportar carga na parte traseira do convés principal. Para os passageiros, não haveria muita diferença entre esse avião e um 747 comum. Na verdade, quase não havia como saber que este era um modelo Kombi por dentro, exceto por uma porta de acesso à carga na parte de trás da cabine, mas fora isso, havia uma cabine principal, cabines premium e cozinhas, assim como em qualquer outro 747 normal. Porém, atrás daquela divisória, havia um compartimento de carga capaz de acomodar 7 posições de paletes, das quais 6 estavam ocupadas naquele dia em particular. E essa configuração oferecia às companhias aéreas uma flexibilidade considerável, permitindo que rotas que não conseguiam encher consistentemente um jumbo inteiro com passageiros ainda fossem lucrativas se a receita de carga pudesse compensar a diferença. Essa aeronave em particular estava, naquela noite, programada para operar o voo 295 da South African Airways de Taipei para Joanesburgo, com uma parada intermediária para reabastecimento na pequena nação insular de Maurício. O voo estaria sob o comando de um comandante de 49 anos que iniciou sua carreira na aviação na Força Aérea Sul-Africana antes de acabar ingressando na South African Airways. Em novembro de 1987, ele já havia acumulado 13.843 horas de voo, incluindo 3.884 horas no Boeing 747. E seus colegas mais tarde o descreveram como um piloto altamente profissional e muito respeitado. Agora, o copiloto que iria compartilhar a cabine com ele tinha 36 anos e possuía 7.362 horas de voo, das quais 4.096 eram no 747. E a estação do engenheiro de voo estava ocupada por um profissional de 45 anos com 7.804 horas totais de voo, das quais 4.254 haviam sido realizadas nesse mesmo tipo de aeronave. Além da tripulação padrão de 3 membros, havia um engenheiro de voo reserva de 34 anos e um copiloto reserva
de 37 anos a bordo, oferecendo suporte extra na longa travessia noturna. Juntos, esses 5 homens somavam mais de 39 mil horas totais de experiência de voo e mais de 17 mil horas apenas no Boeing 747, transformando esse voo de rotina para uma tripulação totalmente familiarizada com a aeronave e as exigências de voos internacionais de longa distância. Para o voo, eles também foram acompanhados por 14 comissários de bordo e 140 passageiros, elevando o número total de pessoas a bordo para 159. Enquanto o carregamento continuava, os operadores fixaram os 6 paletes no compartimento de carga do convés principal, e os investigadores depois gastariam muito tempo reconstruindo o que foi carregado em cada posição. A documentação disponível antes da partida apenas descrevia um carregamento comercial basicamente normal e rotineiro. Incluía eletrônicos, produtos de papel e têxteis, equipamentos esportivos e vários tipos de ferragens industriais, com grande parte embalada em caixas de papelão e caixotes de madeira, recheadas com material de embalagem de plástico e polietileno, e depois travadas com cintas de nylon para carga. Em outras palavras, era exatamente o tipo de carga mista que circulava pelas redes internacionais de carga todos os dias, sem nada fora do comum. Agentes da alfândega em Taipei fizeram inspeções aleatórias em alguns paletes e confirmaram que continham as mercadorias declaradas no conhecimento de embarque e manifesto de carga. O voo 295 já havia sido atrasado por condições meteorológicas em outro ponto da rede antes de sair de Taipei, adiando sua partida em mais de 1 hora. Mas quando a aeronave finalmente taxiou para a decolagem às 22h23 horário local, as condições já eram boas o suficiente para uma decolagem completamente rotineira. Assim, o Boeing 747 logo subiu, deixando Taiwan para trás, e se estabilizou no que parecia ser mais uma travessia noturna, tranquila, sobre o Oceano Índico. E nas próximas horas quase nada aconteceu. A aeronave atingiu a altitude de cruzeiro de 37.500 pés e seguiu para sudoeste em sua rota planejada. Relatórios de posição foram transmitidos normalmente, o tempo era estável e não houve indícios de anomalias mecânicas. Os passageiros logo se acomodaram para a jornada de 11 horas, enquanto a tripulação se preparava para revezar seus descansos, e a aeronave seguia rumo ao Sudeste Asiático, deixando o Oceano Índico. Agora, o fato do voo 295 estar operando entre Taipei e Joanesburgo com uma parada para reabastecimento em Maurício pode parecer um pouco incomum hoje em dia, mas em 1987 essa era apenas uma das muitas rotas estranhas voadas pela South African Airways. Para entender o motivo, precisamos nos afastar da aeronave e olhar para o país de onde ela operava. Veja, no fim dos anos 80, a África do Sul havia se tornado uma das nações mais isoladas do mundo. Por décadas, o país foi governado sob o apartheid, um sistema brutal de segregação racial legalmente imposto que reservava o poder político para a minoria branca, enquanto negava direitos políticos, civis e humanos básicos à maioria negra do país. A oposição a esse sistema, portanto, cresceu de forma constante, tanto dentro quanto fora da África do Sul. E nos anos 80, grande parte da comunidade internacional concluiu que apenas pressão diplomática não era o suficiente. Governos ao redor do mundo impuseram sanções econômicas e boicotes para tentar forçar uma mudança política. E, crucialmente, também foram impostos embargos de armas, o que fez com que a África do Sul só pudesse adquirir equipamentos militares de poucos países, principalmente de Israel. Agora, para a South African Airways, essas realidades políticas se traduziram diretamente em desafios operacionais. As companhias aéreas dependem fundamentalmente da cooperação internacional, já que as aeronaves cruzam continentes apenas porque as nações concedem permissão para que aeronaves estrangeiras entrem em seu espaço aéreo, usem seus aeroportos e participem de acordos internacionais de aviação. Com a piora da posição internacional da África do Sul, mais países retiraram essa permissão, tornando grande parte da África fechada às aeronaves sul-africanas.
forçando a companhia aérea a desistir das rotas diretas que outras transportadoras davam como certas. O resultado foi uma malha aérea diferente da de quase todas as grandes companhias aéreas. Voos, que deveriam ter seguido trajetos relativamente diretos, frequentemente acabavam fazendo enormes desvios ao redor de espaços aéreos hostis. Aeronaves da SAA saindo da Europa costumavam voar longe sobre o Atlântico antes de seguir para o Cabo. Voos da Ásia não podiam cruzar o continente africano direto. Precisavam se aproximar da África do Sul por corredores planejados sobre o Oceano Índico. Então, ao olhar para os mapas de rotas da South African Airways deste período, fica imediatamente claro que era a política, e não a geografia, que determinava onde essa companhia aérea operava. Já que falamos de complicações internacionais, você já chegou a um novo destino e ficou desesperado para avisar em casa, achar o endereço do hotel ou chamar um Uber só para notar que você está sem dados móveis e o Wi-Fi público do aeroporto, usado por centenas com o mesmo problema, é duvidoso. O patrocinador de hoje, Saily, vai resolver isso para você. Saily é um serviço de e-chip fantástico dos criadores do NordVPN e com eles, em vez de ter que procurar um chip local ou pagar uma fortuna por roaming, você terá acesso instantâneo à internet móvel em mais de 200 destinos diferentes, direto pelo aplicativo deles. Veja como funciona. Você abre o Saily, escolhe seu destino e depois seleciona o plano de dados que melhor se adapta a você, seja por alguns dias ou várias semanas, dependendo da sua viagem. E se você estiver planejando viajar para vários países, então os planos regionais ou globais do Saily vão garantir que você não precise se preocupar com nada. O eChip vai funcionar perfeitamente durante toda a viagem. Além disso, como o Saily vem da equipe por trás do NordVPN, a segurança, obviamente, já está integrada desde o início. Você pode alterar sua localização virtual, bloquear anúncios maliciosos e navegar protegido. Tudo em um só app. Neste momento, a Saily está oferecendo um desconto exclusivo de 50% se você escanear este código QR ou acessar saily.com/pilot e usar o código PILOT no checkout. Obrigado, Saily, por patrocinar este vídeo. Agora vamos voltar para a South African Airways e sua malha problemática. Esse isolamento teve impactos além de aumentar o tempo de voo. Rotas longas exigiam mais paradas para reabastecimento, tripulações maiores, escalas complexas e custos operacionais bem mais altos, além de menor margem para erro. Uma emergência médica, pane técnica ou incêndio a bordo, que em outros lugares permitiriam desvio para dezenas de aeroportos próximos, poderiam ser muito mais graves quando a pista adequada mais próxima estava a centenas de milhas de distância sobre o mar. E esse voo foi um produto direto desse ambiente. O voo 295 conectava na África do Sul com Taiwan, um dos poucos governos que ainda mantinham relações diplomáticas formais com Pretória durante os últimos anos do apartheid. Com o crescente isolamento da África do Sul, os laços entre Taipei e Pretória se estreitaram ainda mais. O comércio cresceu, os laços comerciais se fortaleceram e a South African Airways iniciou voos regulares entre os dois países. Assim, enquanto várias companhias aéreas internacionais reduziam sua presença na África do Sul, essa rota seguia como importante ligação comercial entre os dois governos, cada vez mais afastados do cenário diplomático tradicional. Havia também Maurício, uma pequena ilha 900 milhas a leste de Madagascar, que passou a ocupar uma posição particularmente importante como ponto de reabastecimento na malha da South African Airways. Isso porque era um dos poucos países africanos que ainda permitiam que a companhia aérea operasse lá. Isso significava que ela se tornara, na prática, um ponto de entrada essencial entre a África do Sul e o mundo, pois o Boeing 747-200 não tinha alcance suficiente para voos diretos em várias rotas asiáticas da South African Airways com uma carga paga comercialmente viável. A companhia aérea poderia ter levado menos passageiros e carga para transportar mais combustível, mas eles já estavam enfrentando dificuldades devido ao peso financeiro causado pelas sanções, rotas mais longas e custos operacionais crescentes. Operar com assentos vazios
e espaço de carga não utilizado eram luxos que eles não podiam se permitir. Isso era ainda mais verdadeiro, pois as tarifas de frete nas rotas de entrada e saída da África do Sul eram extremamente altas naquela época. Mas, de qualquer forma, enquanto o voo 295 agora seguia para sudoeste pelo Oceano Índico em direção a Maurício, a rotina foi subitamente interrompida por um dos avisos mais graves que um piloto pode receber. Aviso mestre de incêndio no compartimento de carga do convés principal. O momento em que o alarme soou foi registrado no gravador de voz da cabine e logo depois a tripulação saiu das operações de cruzeiro para o modo de emergência, silenciando o aviso e focando em identificar a origem do problema. Mais ou menos nesse mesmo momento, um sinal sonoro também indicou que alguém em outra parte da aeronave estava tentando entrar em contato com a cabine pelo sistema de interfone, mas quem quer que fosse, teria que esperar. A prioridade da tripulação era identificar qual circuito de detecção acionou o alarme e iniciar o checklist de emergência adequado. O engenheiro de voo levou 21 segundos para identificar o compartimento de carga do convés principal como a origem do alarme, dizendo: "Carga?" Ao que o comandante respondeu: "Repita." O engenheiro de voo repetiu sua conclusão preocupante: compartimento de carga do convés principal. O comandante orientou o copiloto a iniciar o checklist de incêndio no compartimento de carga, enquanto o engenheiro monitorava os sistemas. Mas à medida que o checklist avançava, outro problema logo começou a surgir. No seu painel, o engenheiro de voo agora observava disjuntores desarmando um após o outro, à medida que vários sistemas da cabine e do cockpit começavam a desligar, com o som característico dos disjuntores sendo captado pelo gravador de voz do cockpit. Já havia se passado apenas 1 minuto desde o alarme de incêndio. Em algum lugar atrás da cabine de passageiros, um incêndio devia estar se espalhando muito rapidamente. Veja, um incêndio no compartimento de carga já é perigoso, mas afetar os sistemas da aeronave tão rapidamente também indicava algo mais. Veja, quando a fiação começa a falhar, o incêndio já não estaria mais confinado a apenas um único pallet ou container. Agora, o fogo já devia estar se espalhando para a estrutura da aeronave, onde logo poderia se tornar incontrolável. O gravador de voz do cockpit agora registrava uma crescente sensação de confusão, sons de movimentação e, em breve, uma conversa cortada e tensa pôde ser ouvida enquanto a tripulação tentava desesperadamente entender o que estava acontecendo. Em certo momento, o comandante disse: "Droga, o fato de os dois terem disparado", referindo-se a 2 circuitos diferentes de aviso de incêndio já ativados, o que lhe pareceu especialmente preocupante. Momentos depois, um tom eletrônico alto invadiu o gravador de voz do cockpit quando sua fiação ficou exposta às chamas, e através dele, o comandante pôde ser ouvido dizendo: "Ah, droga! E o que está acontecendo agora?" Essa era uma pergunta tristemente compreensível, já que a situação assustadora agora evoluía muito mais rápido do que a tripulação conseguia lidar, com várias novas falhas surgindo a cada poucos segundos. Cada novo aviso e disjuntor tripado sugeria que o incêndio continuava a se espalhar, e a cada segundo que passava, a aeronave ficava mais fraca e mais difícil de pilotar. Então, apenas 80 segundos após o primeiro alarme de incêndio, a gravação de voz do cockpit simplesmente parou. Isso deve ter ocorrido porque o incêndio destruiu a fiação do microfone do cockpit, então não sabemos ao certo o que aconteceu depois. Mas como isso saiu do controle tão rapidamente? So quickly. Bem, é aqui que a história do voo 295 da South African Airways fica muito complicada. Veja, com as evidências disponíveis, os investigadores concluíram que o incêndio provavelmente começou próximo à posição do palete Papa Romeo, na frente direita do compartimento de carga do convés principal. Eles concluíram isso após analisar o padrão de danos térmicos nos destroços, a disposição do compartimento de carga, a posição do palete e como fumaça e fogo se espalharam na aeronave. Peças ligadas à frente da área de carga do convés principal sofreram alguns dos danos mais severos pelo fogo e,
Quando os investigadores compararam esses danos com o plano de carregamento da carga, a posição do palete Papa Romeo surgiu como área de origem mais provável. Mas o que eles nunca conseguiram determinar foi exatamente o que havia iniciado o incêndio. Foi mencionada a possibilidade envolvendo equipamentos eletrônicos e computadores levados a bordo. Alguns desses dispositivos tinham pequenas baterias de lítio, o que chamou a atenção nos anos seguintes, já que incêndios causados por elas viraram um risco mais conhecido. De fato, algumas dessas também estavam na posição de carga Papa Romeo. Porém, ao analisarem melhor, os investigadores não encontraram ligação entre as baterias e o início do incêndio. Veja, as células carregadas a bordo eram bem mais simples e menores do que as baterias de lítio atuais. Apenas pequenas baterias do tipo moeda, com capacidade de apenas 1 ou 2 amperes por hora. Especialistas em baterias consultados pela investigação concluíram que essas pequenas baterias provavelmente não pegariam fogo espontaneamente. Naquela época, computadores e dispositivos eletrônicos quase nunca usavam bateria. Ao contrário dos laptops e celulares atuais, que armazenam energia perigosa, essas baterias deviam servir apenas para manter o relógio do aparelho e outras funções de baixo consumo. Na verdade, o conteúdo energético das baterias de lítio, disponíveis em 1987, era tão baixo que provavelmente nunca seriam capazes de sustentar o tipo de reação em cadeia catastrófica que vimos, por exemplo, no meu vídeo anterior, sobre o voo 6 da UPS. Agora, além dessas baterias, nenhuma possível fonte de ignição foi encontrada entre as cargas listadas, o que deixou apenas algumas possibilidades. Não se podia descartar que o incêndio tivesse começado por um problema elétrico em outro local e depois atingido a carga, apesar de haver pouca evidência disso. Também poderia haver algum tipo de material perigoso presente nas bagagens despachadas que, de alguma forma, passou despercebido. Mas a possibilidade que gerou mais debate nas décadas desde esse acidente é a de que talvez houvesse algo no porão de carga que nunca foi declarado nos manifestos. Lembra dos embargos internacionais de armas impostos à África do Sul? Bem, essas restrições tornaram cada vez mais difícil para o governo adquirir equipamentos militares pelos canais normais, levando ao desenvolvimento de redes de aquisição e relacionamentos que muitas vezes operavam em segredo e que podem até ter envolvido a South African Airways, de propriedade estatal. Nos anos 90, quando o governo do apartheid na África do Sul foi finalmente deposto, uma comissão de verdade e reconciliação sugeriu a possibilidade de que o voo 295 estivesse transportando algum tipo de carga militar não declarada. Em algumas versões dessa teoria, a carga supostamente incluía perclorato de amônio, um oxidante comumente associado a propelentes de foguetes. E outros relatos sugeriram munição, equipamentos militares ou outros materiais sensíveis que teriam sido deliberadamente omitidos da documentação oficial. Agora, fica fácil de entender por que essas teorias ganharam força. Porque, ao contrário de muitas conspirações da aviação que já discutimos aqui no Mentor Pilot, essas alegações envolvem um governo que realmente estava conduzindo operações secretas e também tinha motivos para ocultar suas atividades. O contexto histórico mais amplo tornou essas alegações plausíveis para muitos. Por isso, devemos analisar a conclusão sobre as baterias de lítio nesse mesmo contexto. O relatório oficial não encontrou evidências diretas de carga militar não declarada. Mas isso não é exatamente a mesma coisa que provar que nenhuma existia. A África do Sul, em 1987, tinha um aparato militar e de inteligência projetado especificamente para transportar mercadorias, contornando esse tipo de restrição. Portanto, se uma carga sensível tivesse sido embarcada por um canal que não aparecia na documentação civil normal, é totalmente possível que nem mesmo investigadores comuns de acidentes tivessem acesso a esse rastro documental. Agora, é claro, isso não prova a teoria, mas explica por que muitas pessoas nunca ficaram satisfeitas com a ausência desse tipo de evidência no relatório oficial. Ao mesmo tempo, há um detalhe que dá credibilidade à investigação oficial.
As baterias de lítio, encontradas em alguns dos eletrônicos, teriam sido uma explicação extremamente conveniente. Eram reais, documentadas e localizadas na área onde o incêndio provavelmente começou. Então, se os investigadores quisessem um bode expiatório fácil, aquelas baterias estavam bem ali. Eles testaram essa possibilidade, mas a rejeitaram, deixando a fonte de ignição indeterminada. Isso não quer dizer que o relatório respondeu a tudo, nem que o contexto político mais amplo pode ser ignorado. Mas isso sugere que a investigação civil não estava simplesmente moldando as evidências para caber na resposta mais conveniente possível. Agora, embora tenham existido muitos rumores e relatos suspeitos, nenhuma dessas teorias jamais foi comprovada de forma convincente. Apesar de décadas de escrutínio, revisões subsequentes, audiências públicas e investigações renovadas após o fim do apartheid, nunca foi encontrada nenhuma evidência direta que demonstrasse que perclorato de amônio ou qualquer outra carga militar não declarada estava a bordo do voo 295. Nenhuma carga desse tipo foi recuperada ou vista, nem análise forense identificou resíduos desses materiais. Ninguém se apresentou para admitir envolvimento com o embarque de armas no voo 295, e ninguém jamais apresentou qualquer tipo de conhecimento de embarque secreto ou ordem militar reconhecendo a presença de armas a bordo desse voo. Assim, o relatório final, como esperado, não tratou desses assuntos. Os investigadores identificaram onde o incêndio pode ter começado e como pode ter se espalhado, mas após descartar várias causas principais, o relatório deixou a origem da ignição sem resposta. Quando esta tripulação percebeu que algo estava errado, o incêndio provavelmente já estava queimando há algum tempo, fora de vista, atrás da divisória da cabine e entre os contêineres de carga compactados. Veja, diferente de um incêndio numa cabine de passageiros, onde fumaça, chamas ou odores incomuns provavelmente seriam notados quase imediatamente, um incêndio escondido dentro de uma carga pode permanecer oculto por um período considerável de tempo. E quando a fumaça escapa da embalagem e ativa um detector, o incêndio já pode ter se espalhado muito além do seu ponto de ignição original. Agora, esse perigo também foi amplificado a bordo do voo 295 por causa do layout único do Boeing 747 Combi em que estavam voando. Como mencionei antes, nesta aeronave, o compartimento de carga ficava na parte traseira do convés principal e tinha grandes paletes de carga carregados pela porta lateral de carga da aeronave. Esses paletes não eram pequenos contêineres que podiam ser facilmente movidos para o lado. Não, eles eram unidades grandes, bem compactadas, carregadas com carga e fixadas na posição durante todo o voo. O acesso ao redor deles era limitado, com espaços estreitos ao longo das laterais do compartimento de carga, o que oferecia poucas oportunidades para inspecionar própria carga. E a partir desta investigação, sabemos que pelo menos uma pessoa, provavelmente, tentou combater esse incêndio, porque os investigadores, posteriormente, descobriram um extintor de incêndio portátil de Halon, que havia sido retirado de seu local de armazenamento normal, dentro da cabine, e levado para o compartimento de carga, onde acabou sendo encontrado coberto com material derretido da rede de nylon da carga. No entanto, é importante ressaltar que uma análise desse extintor mostrou que ele nunca havia sido acionado. Aparentemente, alguém levou o extintor ao compartimento de carga para investigar ou combater o incêndio, mas, por razões desconhecidas, não conseguiu. Talvez a fumaça e o calor tenham dominado a pessoa antes que ela acionasse o aparelho. Nós simplesmente nunca saberemos ao certo. Mas a tentativa de combater o incêndio ressalta uma das falhas que tornaram esse acidente possível. E foi assim que os compartimentos de carga eram classificados em 1987. Um compartimento de carga inacessível durante o voo precisava ter um sistema de gerenciamento de incêndio embutido para controlar o fogo até o pouso. Compartimentos de carga modernos de classe C possuem sistemas de detecção de fumaça e extinção fixa, que inundam com halon, mantendo incêndios suprimidos por longos períodos. Mas naquela época, a área de carga do convés principal a bordo de um Boeing 747 Combi era tratada de forma diferente. Isso ocorria porque os tripulantes
podiam acessar fisicamente o compartimento durante o voo. Então, a filosofia de certificação presumia que um incêndio seria detectado, localizado e encontrado manualmente. Ou seja, em vez de depender de um sistema de supressão instalado permanentemente, esse projeto dependia fortemente da intervenção humana. No papel, essa lógica talvez parecesse razoável. Um incêndio começaria, detectores de fumaça seriam ativados, um tripulante investigaria, usaria extintores portáteis e a aeronave poderia então desviar a rota e pousar em segurança. Mas o que aconteceu com o voo 295 expôs a óbvia fragilidade dessa suposição. Tentar combater um incêndio nesse compartimento de carga teria sido um verdadeiro pesadelo. Mesmo que alguém identificasse rapidamente o palete em chamas no compartimento de carga, alcançá-lo já seria quase impossível, mesmo num dia bom. E se esse incêndio tivesse começado bem no centro de um palete densamente embalado, não haveria uma maneira prática de acessá-lo rapidamente. Quando as chamas se tornassem visíveis, o incêndio provavelmente já estaria grande demais para ser controlado. E isso sem mencionar o fato de que extintores portáteis de Halon, embora extremamente eficazes contra chamas expostas, tornam-se muito menos úteis quando o fogo está enterrado sob camadas de papelão, plástico, espuma, materiais de embalagem e contêineres de carga. E tudo isso enquanto as condições no porão de carga provavelmente teriam se tornado infernais rapidamente. Os investigadores descobriram danos extensos causados pelo fogo no compartimento, mostrando que o incêndio gerava muito calor e fumaça. Provavelmente, quando alguém entrou na área de carga, a visibilidade já estava reduzida a poucos pés. O tipo de fumaça, gerada pela queima de material de embalagem e paletes, não apenas obscurece a visão. Ela também contém gases tóxicos, reduz os níveis de oxigênio e incapacita rapidamente qualquer pessoa exposta a ela. Agora, eu já mencionei antes o meu treinamento como bombeiro de aeroporto e como, mesmo estando equipado com equipamento de respiração, trabalhar nessas condições é, no mínimo, realmente desafiador. Um comissário de bordo armado, apenas com um extintor portátil e talvez um equipamento portátil de respiração, um PBE, provavelmente nunca teria tido chance contra um incêndio como esse. Além disso, nesse caso, o próprio calor teria representado um problema igualmente sério. Um grande incêndio em um espaço confinado pode concentrar enormes quantidades de calor, e, na verdade, os investigadores estimaram posteriormente que a parte dianteira do compartimento de carga do convés principal pode ter atingido temperaturas de até 600 graus Celsius. Assim, ao tentarem chegar à origem do incêndio, as condições em partes do compartimento de carga já podiam estar incompatíveis com a sobrevivência. E, infelizmente, as consequências desse incêndio obviamente não ficaram confinadas à área de carga por muito tempo. Assim, à medida que o calor aumentava a pressão dentro do porão de carga, a fumaça teria começado a avançar para o compartimento de passageiros. O que ocorreu depois é desconhecido, pois, como já mencionei, a fiação do CVR foi destruída. Restaram apenas as transcrições do controle de tráfego aéreo e as evidências físicas encontradas depois. Mas, a partir disso, sabemos que às 03h49:11, o voo 295 contatou o aeroporto de Plaisance, Maurício, e disse: Maurício, Springbok 295. Temos um problema de fumaça e estamos fazendo uma descida de emergência para o nível de voo 15140. Quando o controlador de tráfego aéreo pediu ao voo 295 para confirmar suas intenções, eles responderam que já iniciaram a descida. O controle de tráfego aéreo autorizou a descida e a tripulação solicitou o acionamento dos bombeiros. Confirmaram também a declaração de emergência total e o desvio direto para o aeroporto de Plaisance, em Maurício. Menos de um minuto depois, o controlador pediu novamente a posição atual deles e a distância até o DME do aeroporto, ou equipamento de medição de distância. No entanto, o voo ainda estava longe para captar o sinal. E à medida que o fogo continuava a se espalhar, a situação na cabine de comando começou a se deteriorar em um ritmo alarmante. Até então,
a tripulação lidava com o que julgava uma emergência grave, mas com chance de sobrevivência. Havia um incêndio em algum ponto do compartimento de carga, e Maurício havia sido escolhido como aeroporto alternativo, e eles desciam esperando um pouso seguro. Mas enquanto esses planos estavam sendo feitos, o incêndio atacava constantemente os sistemas elétricos da aeronave, o que levou os pilotos a declarar em seguida: "Perdemos quase todos os sistemas elétricos. Nada mais funciona na aeronave." Agora, percebendo a gravidade da situação, o controlador imediatamente começou a se concentrar em fazer essa aeronave pousar em segurança o mais rápido possível. Mas o tempo não estava a favor deles. Quando o controlador solicitou um horário estimado de chegada, a tripulação respondeu que esperava chegar a Maurício por volta das 4h30, e isso significava que, após iniciarem a descida de emergência, eles ainda estavam a quase 40 minutos da pista. Uma eternidade quando se está diante de um incêndio não controlado que agora começava a interferir nos sistemas que os mantinham vivos. Os investigadores notaram que, em vários momentos após o fim da gravação de voz da cabine, a tripulação transmitiu acidentalmente suas conversas ao controle de tráfego aéreo, oferecendo breves vislumbres da rápida deterioração das condições a bordo da aeronave. Dentre esses fragmentos de conversa, havia referências a portas, sistemas de oxigênio, níveis de pressão e instruções urgentes para fechar uma abertura em algum lugar da aeronave. Os investigadores discutiram o significado das transmissões e concluíram que a tripulação poderia estar tentando executar procedimentos para remover a fumaça da aeronave. Na época, as listas de emergência do Boeing 747 incluíam um procedimento de último recurso para eliminar a fumaça, abrindo uma porta para criar fluxo de ar na cabine. Mas o problema era que esse procedimento assumia que a fonte da fumaça já havia sido extinta. Se o incêndio ainda estivesse queimando dentro do compartimento de carga, introduzir fluxo de ar adicional por meio desse procedimento poderia ter tido consequências desastrosas, já que alimentaria o fogo com oxigênio e potencialmente puxaria ainda mais fumaça para áreas ocupadas da aeronave. Manchas de fumaça em partes recuperadas do avião no fundo do oceano indicaram aos investigadores que muita fumaça passou do compartimento de carga para a cabine de passageiros. Das poucas vítimas recuperadas após o acidente, várias pareciam ter inalado fumaça potencialmente letal antes de morrer. Na verdade, os investigadores concluíram que alguns, possivelmente todos os passageiros, podem ter sido incapacitados por inalação de fumaça ou envenenamento por monóxido de carbono enquanto o avião ainda estava no ar. Uma possibilidade que pode explicar algumas ações da tripulação nos minutos finais do voo. Relatos de falhas elétricas e o desarme dos disjuntores no painel do engenheiro de voo indicavam que o incêndio avançava para áreas com fiação e equipamentos elétricos críticos. Embora não saibamos exatamente o que estava ou não funcionando, já que o gravador de dados de voo nunca foi encontrado, as falhas elétricas podem ter sido apenas parte do problema aqui. Aviões comerciais modernos usam sistemas hidráulicos para movimentar quase todas as superfícies principais de comando de voo. Os ailerons, profundor, leme de direção, spoilers e flaps dependem todos da energia hidráulica, e a Boeing, por isso, projetou múltiplos sistemas hidráulicos redundantes justamente para que uma única falha não resultasse na perda da aeronave. Mas um incêndio suficientemente intenso apresenta uma ameaça única, já que pode danificar vários sistemas simultaneamente à medida que se espalha pela fuselagem. Os investigadores, ao final, não conseguiram determinar a condição exata dos sistemas hidráulicos do voo 295 nos minutos finais. Se o incêndio continuasse crescendo, a tripulação poderia ter que lidar com a degradação dos comandos de voo além do que já enfrentava. E há também outra possibilidade, uma que não necessariamente apareceria em nenhum painel de aviso. Grandes aeronaves de transporte como o Boeing 747 ainda dependem de ligações mecânicas de comando que ligam o cockpit a partes do sistema de controle de voo. Esses cabos e conexões passam pela fuselagem, muitas vezes próximos a áreas vulneráveis a danos causados por fogo, e se expostos a calor suficiente,
os cabos de controle podem esticar, perder tensão ou até mesmo falhar completamente. Uma comparação útil aqui é o que aconteceu com o voo 6, da UPS, que era um cargueiro Boeing 747 destruído por um incêndio de carga em voo sobre Dubai em 2010. No acidente, a tripulação perdeu sistemas aos poucos, enquanto o incêndio se espalhava pela aeronave. A fumaça invadiu o cockpit, as falhas nos aviônicos aumentaram e os pilotos lutaram para controlar a aeronave, que já não respondia normalmente, pois o calor do incêndio de carga fez os cabos entre o cockpit e os atuadores hidráulicos ficarem frouxos. Se o voo 295 sofreu essa mesma degradação dos comandos de voo, nunca saberemos com certeza. Os investigadores recuperaram evidências de que o incêndio atingiu áreas da aeronave com sistemas e ligações de comando críticas. Alguns materiais desses sistemas mostravam sinais de exposição a temperaturas muito altas, levando o relatório a considerar danos aos sistemas de comando de voo como possível fator para a perda final de controle da aeronave. Como a maioria dos destroços ainda estava no Oceano Índico, os investigadores não conseguiram recuperar o suficiente para determinar exatamente o que falhou ou quando. As transmissões finais de rádio mostraram que o incêndio atingiu os sistemas essenciais para a tripulação salvar o avião. A corrida em direção a Maurício agora entrava em sua fase final e o voo 295 estava rapidamente ficando sem tempo. O controlador perguntou novamente a distância da aeronave ao aeroporto, confirmando se estavam a 65 milhas e recebeu resposta afirmativa. Mas o voo 295 não estava a 65 milhas de Maurício naquele momento. E a explicação mais provável para esse erro era que a tripulação havia lido uma distância do sistema de navegação inercial, mas essa distância se referia ao próximo ponto de passagem programado e não ao aeroporto em si. Isso mostrou como a consciência situacional da tripulação estava se degradando, pois tentavam lidar com incêndio no compartimento de carga, fumaça, falhas elétricas, descida de emergência, problemas de pressurização e comunicações por rádio. Tudo isso enquanto navegavam rumo a Maurício na escuridão do oceano. O controlador autorizou o voo 295 a descer para 5.000 pés e repassou as informações meteorológicas para a aproximação. Ele ainda disse que as duas pistas estão disponíveis e perguntou qual a intenção deles. A isso, os pilotos curiosamente responderam que gostariam de utilizar a pista 13. Esse detalhe chamou a atenção dos investigadores, porque não havia pista 13 nesse aeroporto. Provavelmente pediam a pista 14, mas ela também não era a opção mais simples disponível. A pista 14 era, na verdade, a pista recíproca e estava oposta à direção em que eles estavam viajando. Então, se a tripulação acreditava que estava a apenas minutos de perder o controle da aeronave, seria de se esperar que eles escolhessem a rota mais rápida e simples para descer, que seria a pista 32. Então, essa escolha sugeria que eles talvez não estivessem enfrentando problemas de controle naquele momento. Mas eu tenho que dizer que, como piloto, eu não necessariamente tiraria grandes conclusões disso. Eles podem simplesmente ter dito algo rapidamente para poder continuar com o que estavam fazendo. O controlador atendeu prontamente ao pedido, autorizando a aeronave a seguir direto para o ponto de navegação apropriado e instruindo a tripulação a avisar ao se aproximar de 5.000 pés. E naquele momento, às 4h02, o voo 295 respondeu com apenas uma palavra. Ok. Após a confirmação final, o controlador esperou a próxima chamada, que nunca veio. Pouco depois, ele tentou contatar o voo 295 de novo, mas não obteve resposta. Ele chamou repetidas vezes. Ainda nada. Sobre o Oceano Índico, o incêndio iniciado no compartimento de carga acabou dominando o avião de alguma forma. O que ocorreu a bordo nos momentos finais ainda é uma das perguntas sem resposta mais frustrantes desse acidente. Sem os minutos finais do gravador de voz do cockpit e sem nenhum gravador de dados de voo, os investigadores foram obrigados a reconstruir os momentos finais da aeronave usando dados de radar,
e os danos físicos encontrados nos poucos destroços que conseguiram localizar e recuperar. O campo de destroços não apresentou evidências convincentes de que a aeronave sofreu grande ruptura estrutural em voo. Se o 747 tivesse se desintegrado em voo, os destroços estariam distribuídos de outra forma, mas as evidências indicam que a aeronave ficou quase intacta até pouco antes do impacto. Isso levou os investigadores a outra conclusão. Em vez de uma falha estrutural destruir o avião em pleno voo, parecia mais provável que a tripulação simplesmente perdeu o controle. Embora não seja possível saber ao certo, investigadores sugeriram algumas teorias sobre o ocorrido. Uma possibilidade era que o incêndio havia começado a afetar os sistemas de controle de voo da aeronave, como mencionei anteriormente. Danos causados pelo calor, encontrados em partes dos destroços recuperados, sugeriram que o incêndio pode ter se tornado tão intenso que queimou completamente a parte superior da fuselagem, enquanto o avião ainda estava no ar, tornando possível que cabos de controle que passavam pelo teto tenham sido danificados. Outra possibilidade era que a tripulação, assim como os passageiros, acabou sendo incapacitada pela fumaça, ou porque tiraram as máscaras de oxigênio abaixo de 10.000 pés, ou porque estavam ajustadas para misturar oxigênio com o ar da cabine, em vez dos 100% de oxigênio padrão. Outra possibilidade, mesmo que a tripulação não estivesse incapacitada e a aeronave estivesse totalmente controlável, eles poderiam ter perdido o controle de qualquer forma, se a fumaça ficasse tão densa a ponto de não conseguirem mais ver os instrumentos à sua frente, e assim ficassem desorientados. De qualquer forma, evidências recuperadas de partes da asa e dos motores sugerem que a aeronave acabou atingindo o oceano a 134 milhas a nordeste de Maurício, com uma inclinação de aproximadamente 90 graus, apenas 3 minutos após a última comunicação com o controle de tráfego aéreo. E o motivo pelo qual sabemos o horário exato é porque ele foi preservado nos relógios usados pelas vítimas recuperadas, que pararam exatamente no momento do impacto. Das 159 pessoas a bordo, não houve sobreviventes. Quase imediatamente, o desaparecimento do voo 295 se tornou não apenas um desastre aeronáutico, mas também um enorme desafio para as buscas. A aeronave caiu no meio da noite, longe sobre o Oceano Índico. A última posição conhecida situava a aeronave a mais de 100 milhas náuticas a nordeste de Maurício. Mas mesmo assim, só deu às equipes de busca um ponto de partida para encontrar os destroços de um Boeing 747 espalhados por uma vasta área do oceano, em águas tão profundas que os métodos convencionais de recuperação eram praticamente inúteis. Na maioria dos acidentes aéreos sobre água, investigadores buscam encontrar destroços e recuperar gravadores de voo antes que os localizadores subaquáticos parem de emitir sinais. Mas, neste caso, o local dos destroços foi encontrado a uma profundidade de aproximadamente 4.900 metros, tornando o voo 295 o local de acidente aéreo mais profundo já investigado, o que deu à investigação um nível de dificuldade sem precedentes. O gravador de voz do cockpit foi encontrado e recuperado após mais de um ano, mas o impacto e o tempo no fundo do mar danificaram grande parte dele, além de qualquer reparo, e o gravador de dados de voo nunca foi achado. A investigação acabou chegando a conclusões que foram interessantes, mas incompletas, como já expliquei. Mas, embora a investigação em si não pudesse fornecer muitas respostas exatas, um dos resultados mais importantes envolveu as premissas de certificação por trás dos grandes compartimentos de carga no convés principal. O voo 295 demonstrou claramente que confiar nos tripulantes para localizar e extinguir manualmente um incêndio dentro de paletes de carga densamente embalados nem sempre era realista. Como resultado, os investigadores recomendaram proibir as operações do 747 Combi, a menos que fossem disponibilizados equipamentos e procedimentos adequados para detectar e combater incêndios no compartimento de carga do convés principal. E essas mudanças foram tão significativas que muitas companhias aéreas optaram por não modificar de fato suas frotas antigas de Kombi.
A KLM, notavelmente, fez essas modificações, mas seu último Kombi foi aposentado em 2020 e nenhum voou desde então. A investigação também sugeriu aprimorar os gravadores de voz do cockpit. A gravação sobrevivente do voo 295 era dolorosamente curta, em parte porque a fiação do gravador havia sido danificada pelo incêndio. Por isso, os investigadores sugeriram gravações de cockpit mais longas, melhor cobertura de microfones, inclusive nos postos dos engenheiros de voo, e proteção contra incêndio aprimorada para a fiação dos gravadores. Eles também recomendaram procedimentos mais claros para tripulações que enfrentam o pesadelo combinado de um incêndio no compartimento de carga e fumaça entrando na cabine de passageiros. Portanto, mesmo que esta investigação não tenha conseguido todas as respostas que as pessoas buscavam, ela ainda assim levou a grandes melhorias na segurança da aviação, que é sempre o objetivo da indústria após uma tragédia como essa. Obrigado por assistir, espero que tenha achado interessante. E se você gostou e quer apoiar nossos futuros documentários, considere escanear este código QR ou acessar patreon.com/join/mentorpilot e se inscrever. Você receberá ótimos benefícios e, principalmente, ajudará a minha equipe a crescer e expandir o conhecimento e a segurança na aviação. Meu nome é Peter Hörnfeldt. Você está assistindo Mentor Pilot. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau!